Olá, eu vim aqui hoje falar um pouquinho mais do meu trabalho sobre as constelações familiares. A constelação familiar, ela é muito mais do que uma técnica, né? Ela é uma postura, a postura que eu tenho em relação à vida. O que ocorre? Hoje, esse vazio existencial, a falta de empatia, a separação, conflitos, competição desleal, esse sentimento de não sabermos qual é o nosso lugar, a falta de pertencimento, né? Será que eu pertenço? Será que eu não pertenço àquele lugar? Enfim, sentimentos de depressão, de vazio, tem feito muitas pessoas passarem a não acreditarem mais nelas mesmas, como ser humano e também no seu lado profissional. Quando nós temos a oportunidade de constelar e ver por que esse tipo de sentimento está ocorrendo dentro de nós conseguimos novamente nos centrar e perceber a nossa intuição, a nossa inteligência. Então, começamos novamente a acreditar em nós mesmos, no ser ímpar que cada um de nós é. Muitas pessoas têm medo de passar uma informação pela inveja, pelo medo da inveja, pelo medo que o outro vai copiar. Bom, a constelação vem nos ensinar o seguinte, que cada um é cada um. Então, mesmo que eu olhe o trabalho do outro, ou o outro olhe o meu trabalho, cada um tem a sua maneira de atuar. Cada um tem a sua verdade. E isso ninguém pode copiar, porque cada um de nós é um ser singular. Então, Bert Helling, nos seus estudos, né, junto com outros pensadores, filósofos, né, cientistas, eles que nos trouxeram esse caminho sistêmico, esse pensamento sistêmico, que é maravilhoso, que faz você abrir o seu ponto de vista em relação à vida, em relação à sua relação com as outras pessoas, né? Então, o meu convite hoje aqui é refletir por que a minha vida não está como eu gostaria que ela estivesse? Qual é o ponto que eu não estou conseguindo ser quem eu tanto escolho ser? O Heng fala que existe, né, 3 leis que elas atuam na nossa vida, nós acreditando ou não. E são essas leis que, quando elas estão em desordem, fazem com que a gente fique doente, depressivo, perde a força para ir para a vida, porque de alguma forma nós estamos honrando os nossos ancestrais, por amor a eles. Porque todos nós temos uma necessidade de querer pertencer ao nosso clã. E muitas vezes, em nome desse amor, nós não nos permitimos ir para a vida. Nós temos uma necessidade de ordem, de saber qual é o nosso lugar, né? O que ele chama de hierarquia, saber qual é o meu lugar. Quando nós conseguimos nos posicionar no nosso sistema familiar, no nosso lugar, nós temos força para ir para a vida. Não apenas no nosso sistema familiar, mas inclusive no nosso sistema profissional. Quando nós saímos do nosso lugar, nós perdemos a nossa força. E a lei do equilíbrio, essa lei, né, de tomar e dar, é uma lei que basicamente é a que possibilita, dentro de cada relação, as pessoas poderem oferecer e receber algo pela existência de cada uma. E quando essa troca ela está no equilíbrio, nós nos sentimos com um sentimento de justiça e com a ausência de reivindicar algo. Compreendem? Por que é tão importante haver a troca nos relacionamentos
E quando eu falo relacionamentos, eu falo de modo geral, seja de afeto, de amizade, de trabalho, de negócios, não importa. Quando eu tenho esse equilíbrio de ambas as partes, de dar e receber, existe uma paz dentro de mim. Porque o que ocorre? Quando alguém nos dá algo, automaticamente ele espera que nós vamos lá e vamos retribuir. E quando isso não ocorre, então é quando começam as reivindicações. Qualquer sistema, não existe, aqui é diferente, não. Seja lá com a tua melhor amiga, seja com seu parceiro, seja até mesmo numa relação de mãe e filho, de pai e filhos, que há a hierarquia, ainda assim precisa haver o equilíbrio do dar e receber. Nós podemos exemplificar, por exemplo, a lei do tomar e dar, como o corpo humano. Quando nós, vamos lá e damos muito mais calorias para o nosso corpo e não gastamos essa calorias que ele recebeu, o que ocorre? Ocorre um desequilíbrio, O nosso organismo, ele começa a apresentar problemas circulatórios, digestivo, cardíaco. Por quê? Porque nós recebemos mais do que gastamos. Então, assim é as relações. Se ocorrer de alguém receber mais do que o outro, esse que recebeu mais vai sentir um peso acumulado e ele vai sentir necessidade de retribuir. Aí, assim, as relações, elas vão andando, sem agressividade, sem negligência. Porque se isso não ocorrer, acaba, sim, existindo agressividade por parte daquele que se doou demais. Porque o que ocorre? Quando alguma pessoa se doa muito mais para outra, seja no seu relacionamento amoroso, seja nas suas amizades, e a outra pessoa não retribui, ela se sente vítima daquela situação. E quando a pessoa se sente vítima, automaticamente ela se torna agressiva. Ela começa a cobrar do outro por que ele não está retribuindo. Compreendem? Então, isso é o fundamental para uma relação crescer de uma maneira saudável. É quando um dá, o outro retribui. Quando um faz, o outro retribui. Depois o outro faz um pouquinho mais e assim vai. Então, essa sociedade, ela cresce porque um faz, o outro faz um pouco mais. Então, não existe aqui um manda e o outro obedece. Aqui é ombro a ombro. E esse tipo de relação, ela é tanto para a sociedade, como relacionamentos de amizades, como amoroso, compreendem? Então, por exemplo, vamos observar uns exemplos aqui mais dinâmicos. Numa escola, quem é professor, por exemplo, que um amiguinho vai lá e bate no outro. Aí o professor vem e diz, não, vai lá e peça desculpa. Aí aquele que recebeu a ofensa se vê obrigado a desculpar. Nesse exemplo que eu citei, não houve uma compensação, não houve um equilíbrio. O vínculo foi cortado. Por quê? O que o Bert Helling nos explica? Que quando alguém nos causa um dano, para que esse equilíbrio volte novamente para podermos andar ombro a ombro, é necessário que essa pessoa que se sentiu ofendida, ela retribua também de forma negativa um pouquinho do que esse causou. Não mais, muito mais, mas um pouquinho, para que esse perceba que ao perder essa amizade, ou essa sociedade, ou esse relacionamento, se for um relacionamento amoroso, ele vai sentir.
Então, ele tem a oportunidade de refletir no que ele fez e então volta para o equilíbrio e eles têm a oportunidade de novamente fazer com que essa relação cresça. Por quê? Porque houve uma boa solução. A vítima, ela teve o direito de exigir que o outro reparasse o que ele fez de dano. E esse, então, passa a perceber que se ele perder essa sociedade ou se ele perder essa amizade, ele vai poder retribuir de novo, para que ele possa ganhar essa confiança, entende? Quando eu tenho a oportunidade de olhar que eu causei uma dor, então eu tenho a oportunidade de ganhar a confiança novamente dessa pessoa e nós dois continuarmos andando juntos. E isso ocorre também, por exemplo, de uma forma da hierarquia, né? Quando eu sou um chefe e passo a tratar o meu funcionário com muito carinho, com muitos privilégios, o que ocorre? Eu saio do meu lugar, porque eu sou o chefe, então automaticamente eu estou acima, né? E nessa troca, esse funcionário, ele fica totalmente se sentindo em desequilíbrio, porque por mais que ele queira retribuir, ele não vai conseguir. Então, o que pode ocorrer como danos? Para que ele se sinta leve, ele vai lá e cria um processo contra mim. Se for uma relação de relação amorosa, essa pessoa pode me trair. Não porque não me ama, mas porque ela está buscando um equilíbrio, entendem? Por isso que qualquer relação é fundamental você perceber essa troca. Quando há cobranças, agressividades, é o termômetro para nós percebermos que essa relação não está tendo a troca para que possa crescer. Então, a minha dica é: olhe para as suas relações. Veja se há cobranças, se o outro se sente vítima ou se você está se comportando como vítima, se há agressividade, se há negligências. Se há esse tipo de sentimento, é porque um dos lados está se doando muito mais do que o outro. E qualquer relação, ela precisa haver equilíbrio. Eu preciso saber receber, eu preciso saber me doar. Quando isso existe, então nós voltamos na ordem de dar e tomar. Se você é um chefe, você tem que pagar o salário do seu funcionário e o seu funcionário tem que fazer o trabalho dele o melhor que ele pode. E aí então há o equilíbrio de dar e tomar. Se você é autônomo, você tem que fazer o seu melhor no seu trabalho e receber o seu valor justo por ele. Aí nós temos o dar e tomar no equilíbrio. Olhem para as suas relações, seja elas qual for, e vejam se elas estão no equilíbrio. Fica a dica aí, ok? Gratidão.